A cultura do desperdício é um fenômeno preocupante que permeia a sociedade moderna. Refere-se ao padrão generalizado de consumo excessivo e descarte inadequado de recursos, alimentos e produtos. Essa mentalidade contribui para a exploração insustentável dos recursos naturais, a poluição ambiental e a degradação dos ecossistemas. Essa cultura desafia a sustentabilidade e impacta negativamente tanto ao ambiente quanto às economias globais. Combater a cultura do desperdício exige uma mudança fundamental na forma como produzimos, consumimos e descartamos. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe o Bendita Hora. Tá vendo, gente? E olha só, eu tenho a honra de trazê-lo aqui mais uma vez, porque todas as vezes que ele vem aqui, a conversa sempre é muito pequena, porque o assunto ele é inesgotável. Eu estou aqui mais uma vez com muita alegria no Bendita Hora com ele, que ele é mestre em tecnologia ambiental, o meu querido doutor Antônio Siqueira. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela acolhida de sempre, pela simpatia e pelo sorriso aqui comigo. Estamos juntos sempre. É sempre muito bom quando a gente tem grandes profissionais, pessoas que são capacitadas para ajudar a gente, né, doutor? E o senhor realmente tem esse perfil que é muito importante para todos nós. Doutor, essa questão ela é muito grande, é muito genérica, né? A questão do desperdício. Eu estava descendo o elevador esses dias aqui e vi na telinha lá, a gente sempre tem aquelas informações do informativo, e estava lá, os cientistas chegaram na última análise feita aqui, eles se surpreenderam, porque eles sabiam que a camada de ozônio estaria mais prejudicada, mas eles não contavam com um aumento tão grande nos últimos tempos. Isso me reportou, assim, sabe, as nossas velhas conversas aqui também, que ela é muito genérica, né? Então a gente sabe que o mundo está sendo impactado de uma maneira muito rápida por essa agressão de um desperdício, de um combate que existe sobre a falta de reciclar de uma maneira correta, de uma cultura que a gente precisa ter. Mas falando mais exatamente, doutor, assim, eu acho que para a gente abrir bem essa conversa contigo, que é muito importante, o Brasil. Por que o Brasil, a gente sabe que ele é um dos países que tem uma grande estatística sobre desperdício das coisas, doutor? Por que o nosso país ainda tem essa taxa tão grande? Bom, primeiro tentar entender que o desperdício, aí eu vou pegar um conceito japonês, que ele diz o seguinte... Gosto dos japoneses. Ele fala uma coisa muito interessante, tem um conceito lá que trata da seguinte situação: tudo tem uma função, tudo tem um objetivo, tudo tem uma essência. E significa dizer que, por exemplo, os alimentos e as coisas que estão do nosso lado, elas têm também a sua essência. Então, as pessoas e as coisas têm a sua essência. Quando eu desperdiço, eu não estou desperdiçando aquilo. Eu estou desperdiçando aquilo e tudo aquilo que ele poderia oferecer para todos os envolvidos no processo. Entendi. Então, desde um minúsculo grão de arroz, uma semente, a semente nasceu para quê? Para germinar. O arroz serviu para alimentar. O passarinho, os bichinhos que voam, eles pegam uma sementinha, jogam na terra, isso. Ela germina e pode fazer uma floresta inteira. Exatamente. Então, esse conceito já me abre a condição de que hoje nós, um povo que já desperdiça gente, porque nós estamos num processo de afastamento cada vez maior, o feio não é querido, então você vai numa feira, você pega aquilo que é bonito e o feio você descarta. Isso a gente faz com pessoas, né? O feio não no sentido feio esteticamente, mas o feio porque é diferente do... É diferente, parece que daquilo que se chamam de normal, de estar com a gente. Então, se eu faço isso com gente, eu não vou fazer com as coisas. Nós desperdiçamos 30% de tudo que é produzido. De cada 10 quilos de alimento, 3 quilos são jogados fora de uma maneira absolutamente desnecessária. Isso é muito grave, né, doutor? É muito grave isso. Mas será que isso daí é algo que... É uma pergunta agora que eu faço sobre essa realidade.
isso é uma questão que querem que nós saibamos ou ainda tem uma cultura que não quer que nós saibamos disso também? Bom, vou só responder aquela pergunta anterior. Bora. Brasil. O Brasil, ele pode ter estatísticas altas, mas o problema dessa descartabilidade é mundial. Só que cada um tem aspectos diferentes. Nosso tipo de consumo é um, o consumo americano é outro, o consumo europeu é outro, o africano é outro e vai ali, tá? Então essa é a primeira questão. Cada um tem a sua gravidade de desperdício. Todo mundo desperdiça mais ou menos, todo mundo joga no lixo mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo por dia no lixo, tá? São 19 mil toneladas na cidade de São Paulo. Mas aí vem a situação, desculpa, só me fez a pergunta agora. Aquela pergunta, mas será que o saber que existe esse desperdício, que a gente... toneladas são jogadas fora, é algo que o sistema quer que nós saibamos disso ou não? É melhor esconder e faz de conta que está tudo certo? Parte não quer que a gente saiba. Vou dar um exemplo bem pequeno. Tá. As garrafinhas long neck de vidro. Isso está disseminado. As garrafinhas pequenas de refrigerante. Isso está disseminado. A quantidade de água que nós jogamos fora, de uma certa forma, é disseminado e ninguém toma cuidado. Nós estamos hoje, por exemplo, se alguém for aqui no toalete para poder enxugar as mãos, tem lá papel. Sim. Uma folha de papel já seria suficiente. Para enxugar as mãos. Para enxugar as mãos. Tem que saber enxugar as mãos com uma folha, né? Isso. Tem que saber. Então, nessa circunstância, como você tem uma pressão muito grande para vender, então você acaba tendo uma necessidade de não explorar essa informação. Perfeito, perfeito. E quando eu não exploro, o outro desperdiça, na verdade não desperdiça, ele consome cada vez mais e gera o desperdício, né? Gente, eu gosto demais do doutor Antônio, porque é o seguinte, ele é que nem um bisturi, né? Ele sabe o que ele está falando, ele sabe aonde estão as feridas, tá? Que a gente precisa arrancar o pus dali. E a gente sabe que falar a verdade às vezes machuca muitas coisas por aí fora. Mas nós temos que entender, tá? Olha só a amplitude onde ele abre. O padre fez uma pergunta sobre o Brasil, ele já trouxe uma realidade mundial, uma consciência grave que está acontecendo em todo o local, e quem está por trás disso, não precisamos ser muito inteligentes, não tem interesse que você saiba a verdade, e uma verdade que você consome e eu também, de uma maneira errada, ok? Por isso que eu falo para você, eu louvo a Deus por trazer pessoas assim como o doutor, e a Rede Vida e Televisão, e o nosso pessoal aqui da nossa equipe, que traz pessoas assim para abrir os olhos da gente. Por isso que eu falo, Bendita Hora é o melhor programa que tem disparado, tá? Porque aqui a gente fala de informações de ponta, não coisa escondida, não fica passando maquiagem em cima, não. A gente fala a verdade para você. E quer saber mais? Doutor, mostra aquela... É tua esposa que está ali, é? É? Mostra a esposa do doutor ali, ó. Qual é o nome dela mesmo? Doutor? Cristina. A Cristina, olha, ó, tá vendo? Super feliz com a esposão dela, sabe? Psicóloga de mão cheia também, hein? Aliás, é algo que a gente tá precisando. Todo mundo tinha que ter uma sessão de psicologia para se autoconhecer, né, doutor? E desperdiçar menos. Tá vendo? Tá vendo? Mas, gente, olha, o padre tá conversando aqui com o doutor Antônio, tá? Doutor Antônio, brother do padre, com todo respeito, tá? Mas olha só, temos um VT aqui, doutor, que eu acho que ele vem agora abrilhantar mais a nossa conversa. Dá uma olhadinha. O consumo consciente muda o processo automático de compra para considerar não só a satisfação pessoal, mas também os impactos ambientais, sociais e financeiros a longo prazo. Pode parecer complexo, mas criar hábitos de consumo consciente não é impossível. Algumas dicas práticas podem te ajudar a começar hoje mesmo. Retarde o consumo de produtos novos, reaproveitando e consertando sempre que puder. Antes de descartar algo que não usa mais, veja se é possível doar ou até trocar com outra pessoa. Saiba que o seu lazer preferido não precisa estar atrelado às compras. Não considere um exagero quando dizem que a água vai acabar e economize sempre que puder. E principalmente saiba de onde vêm os produtos que consome e se as empresas envolvidas estão comprometidas com ações ambientais e sociais. Criar um futuro mais sustentável depende de uma série de atitudes, incluindo a de cada um de nós.
Doutor Antônio, reeducar a sociedade é algo que precisa ser muito colocado e a gente está aqui para anunciar isso, porque essa consciência da gente analisar todos os aspectos do dia a dia, por exemplo, até no momento que você vai comprar um produto, você analisar de onde ele vem. Às vezes você olha o mercado ou o hipermercado onde você está, que é uma rede, imagina, essa rede aqui não vai trazer um produto que não está relacionado naquilo que pode ser retirado. Então, a gente às vezes não quer nem saber, pega, já coloca lá no carrinho. Nós deveríamos ser mais exigentes conosco, como o senhor colocou no comecinho, né? Para fazer um pouco essa análise, um celular, meu rachou aqui, já preciso comprar um outro. Não, rachou a telinha dele. Dá para trocar, dá para arrumar. A gente está tão mecanizado no descartável, eu vou comprar, porque eu já quero aproveitar ter uma tecnologia mais avançada. Uma roupa, minha roupa aqui está boa, mas eu já vi uma outra lá. E assim a gente entra nessa cultura do desperdício, né? Reeducar o ser humano talvez seja o maior desafio, né? É o maior desafio e eu diria assim, essa coisa do educar, ela está sempre relacionada primeiro, com o processo de informação. Então, aí eu vou atrelar uma situação que o senhor estava dizendo aqui, que me parece bastante convincente, né? Ele precisa saber de onde vem. E aí tem duas vertentes importantes. Boa. Primeiro, para ele poder vigiar e fazer com que as empresas elas possam fazer o certo. Então, não entrar em determinadas áreas, não usar de determinadas quantidades de coisas desnecessárias, não usar produtos inadequados e assim vai. Mas também fazer com que esta pessoa entenda o esforço que as pessoas que estão por detrás das produções estão fazendo, para que ele comece a valorizar do começo até o fim. Pensa o seguinte, padre, pensa bem nisso. A natureza, ela é tão sábia, ela foi criada de uma forma tão perfeita que no conceito da natureza não existe desperdício. Só o ser humano é que consegue pensar na questão do desperdício. Verdade mesmo. Porque tudo na natureza é assim. A folha que cai, ela serve de adubo. O animal que é abatido, ele não é abatido por uma mera uma situação de uma vilanesa, não é um processo de maldade entre animais. Sim. É um processo de alimentação. E não sobra nada. Sim. Por quê? Porque tudo aquilo tem um proveito, tem uma necessidade sendo suprida de parte a parte. Então, o grande problema numa situação dessa é quando a gente vai entendendo tudo isso como acontece, eu crio um processo de educação, de conhecimento, de informação e etc. Olha, gente, tá vendo? Isso aí é muito importante que o doutor está falando, e a gente estava até falando aqui fora do ar, que o padre deu uma referência para ele, lembrando, doutor, que ele sabe, sobre a questão da própria palavra de Deus, que lá no Antigo Testamento existe visível, um dos exemplos sobre não desperdiçar, que foi quando o povo de Israel, o primeiro povo de Israel, ele estava andando no deserto e eles clamavam que eles tinham sede e fome. Então Deus enviou primeiramente para eles um fruto, um tipo de um fruto, parece um coentro, né, junto com mel, que era chamado maná. E eles, quando ficavam encantados que aquilo caía do céu, como se fosse pegar bolas de neve, eles pegavam, era gostoso. Eles queriam guardar. E isso está na Bíblia. Então, muitos pegavam e queriam guardar o máximo. Depois, as cordonizes que vinham também, eles pegavam lá, porque amanhã a gente quer garantir, ó a palavra, porque a gente quer garantir que amanhã vai ter na hora que a gente sentir fome. Só que quando eles guardavam, questão de horas, estava tudo estragado. E aí, Moisés foi perguntar para Deus por que estragava tão rápido. Porque Deus estava falando, no caso espiritual, tá? Porque eu estarei com eles todos os dias, eu quero que eles consumam o necessário, um dia após o outro. O amanhã, se chegar na vida deles, eu garanto que eles terão. Então, acho que, na verdade, vem de encontro com a questão de uma cultura de não desperdiçar, né, doutor? Que é isso que o senhor está falando, pensar em pessoas que fazem. Por isso que a gente, às vezes, quando vai lá para o Nordeste, um tapete que não é industrial tão lindo, mas porque ele foi feito à mão por uma indígena, por uma mulher que, sei lá,
africana ou descendente, ela falou assim, é tantos reais. Eu falo, nossa, como é caro. Mas só que é o seguinte, você sabe o trabalho que deu para ela fiar tudo isso daqui? Então é o valor dessas pessoas que estão por trás, que trabalham muito, e a gente desperdiça isso como um mundo modernão de hoje, né, doutor? Pois é. E aí eu penso em duas coisas diante disso que o senhor está dizendo. Primeiro, valor é aquilo que não tem preço. E o tempo das pessoas não tem preço. Não tem preço. Tá certo? Então, quer dizer, quando a gente percebe esse tipo de coisa, que aquilo que é, e esse é o principal desperdício que nós temos hoje, é tempo e vida. Tá? Junto com isso, aí o senhor vai falar, eu vou consertar o celular. A gente não conserta relacionamento. É mais fácil descartar o outro. Verdade. Os casamentos, eles acabam... Eu gostei muito isso, descartar o outro, né? Na Bíblia, esse descartar o outro significa você matou. Jesus fala, quando é que eu posso estar matando alguém? É só com arma? Não. Quando você descarta essa pessoa do teu hall de amizade. Você descarta. Olha, para você existindo e para mim é a mesma coisa. É você descartar. A ideia de bem comum, escrito pela igreja, vem de 1884. O Papa Leão XIII, ele já falava sobre isso. Depois disso, todos os papas, de uma certa forma, falam do bem comum. Eu estou dizendo isso para poder dizer que as coisas que nós temos do nosso lado, elas deveriam servir para o bem comum. Aí depois a gente tem o Papa Francisco, que escreve um documento como aquele, que ele não tem fundamento, por favor, o que eu vou dizer, ele não é um fundamento exclusivamente ideológico da igreja. Sim. Aquilo é um fundamento de ciência propriamente dito para dizer, gente, cuidem do que é de todos. Então veja, o bem comum, cuide do que é de todos, porque o ambiente é de todos. É de todos. Então não é, isso não é uma situação de propriedade. E aí eu volto numa última questão. O projeto de felicidade individual, ele contrasta com isso tudo. Verdade. E muita gente questiona, né, doutor Antônio? Porque assim, por que eu vou fazer se eu estou vendo dentro da minha própria casa todo mundo usando um sistema de desperdício, o outro também faz? Por que só eu? Vai adiantar alguma coisa eu não desperdiçar? Eu sou um só, eu sou uma gota no meio de um oceano de desperdícios. É aí que está o diferencial, porque se cada um começar a pensar, eu vou fazer a minha parte, eu não quero nem, não é que eu não quero nem saber, eu vou cuidar de mim, gostaria que o outro também fizesse isso, mas eu não posso impor goela abaixo, meu irmão, estou fazendo, você tem que fazer também. Não, faça você, porque sempre alguém vai pensar como você, sempre vai ter alguém no mundo que vai pensar, olha, eu não vou desperdiçar isso aqui, porque eu estou pensando no futuro, estou pensando naqueles que fizeram, estou pensando em mim também, mas estou pensando no todo. Como diz o documento do Papa aí, que ele é científico ao mesmo tempo. A gente tem que parar de ficar pensando, eu conheço muita gente. Sabe por que eu não faço? Porque todo mundo faz. Eu vou ser o único bobão do trouxão que eu vou ficar fazendo isso? Não, é aí que está. Eu acho que é aí que começa a ver a reciclagem de consciência. Não é isso, doutor? A questão é, eu posso ser medíocre e fazer o mínimo necessário, ou eu posso ser alguém que pensa no todo. E aí sim eu vou estar fazendo o máximo possível. Porque é triste a gente pensar isso, né? Nós deveríamos ser minimamente exemplo para os demais. Então não é eu vou fazer sozinho, não. Eu farei aquilo que eu tenho consciência do que é melhor, aí eu faço o máximo possível, e aí eu lembro inclusive de Santo Inácio, né? A mudança do mundo começa em mim mesmo. Quer dizer, eu não vou descartar a consciência que eu tenho naquilo que eu entendo como correto, que tem a ver com o outro. Eu não vou me descartar como a maioria está fazendo, não é? A mesma coisa assim, eu não vou na balada da maioria. Eu quero ter essa diferença, eu quero fazer o diferente a partir de mim, porque eu faço isso, você faz aquilo, e o mundo devagarinho começa a remar ao contrário. Então qual é o seu papel? Qual é o seu papel? É essa pergunta que a gente tem que fazer sempre. Qual é o seu papel? Você que está agora nos acompanhando em casa. Mariltinha, você é linda, maravilhosa. Qual é o seu papel, minha linda, aí no sul do país? Vocês que nos acompanham. Conta aí, conforme o doutor está falando. Todo mundo serve para alguma coisa. Ninguém é descartável.
Então, como a gente fica nesse mosaico todo, cada um no seu lugar tem uma importância incrível e pode fazer a diferença. Gosto desse doutor aqui, viu? Por isso que eu falo, ele está aqui, ó, acho que já é a terceira vez no meu programa. Ele tem a porta aberta. Ele e a esposa dele. Qualquer dia eu gostaria que a sua esposa também viesse para a gente partilhar, vocês como casal e ela ajudando com a psicologia, seria maravilhoso também, né? Até porque a ansiedade, ela aumenta o consumo. Aí, ó, tô falando pra... Pode aplaudir o doutor. Pode aplaudir. Tô falando, obrigado, doutor. Doutor, nosso tempinho acabou, mas eu creio verdadeiramente que teremos próximas oportunidades aqui. Deus abençoe você. Amém, a nós todos. Juntos sempre. Sempre. Grande doutor. Olha aí, gente, gostaram? Mas você também vai gostar de um recado que o padre vai te dar muito legal. Presta atenção, muito legal. Começou ontem, tá? No dia 17, a festa do peão de Barretos, a maior e mais tradicional do país. A festa vai até o próximo dia 27 agora de agosto, com várias atrações. Por exemplo, hoje, dia 18, tem show com César Menotti, vai, e Fabiano, Zé Neto e Cristiano, Henrique Diego e Pedro Sampaio e muito mais. Sabe o que você vai poder fazer? Faça parte dessa festa. Você pode ter maiores informações pelo site aí, ó, independentes.com.br/Festa do Peão. E não tem pra ninguém, é Festa do Peão. Ó, peão do amor! Pega você daqui a pouquinho aí na palavra, hein? Tamo junto.